Amados irmãos, amadas irmãs, uma boa noite para todos nós. Sejam muito bem-vindos à nossa amada Casa Espírita. Que hoje possamos estar aqui com Jesus em nosso coração, com o nosso pensamento sereno e com a nossa alma aberta para colher as sementes do Evangelho de hoje. Vamos pedir para que Jesus ele esteja vivo em nosso coração e para que as nossas palavras possam refletir os ensinos do Cristo. Para que os nossos olhos possam se aproximar da forma como Jesus olha a todos nós. Para que a gente também olhe o nosso próximo, assim como Jesus enxerga cada um de nós. Que os nossos ouvidos também possam saber filtrar ou deixar passar aquilo que nos chega, assim como Jesus nos ensina. Que possamos estar com Jesus em cada pensamento, em cada atitude, em cada escolha. Olha que bonito essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos abençoar com essas palavras hoje. Uma passagem que nos diz que o mais importante é que possamos sair mais ricos espiritualmente desta vida do que quando adentramos. E como nós conseguimos essa riqueza interior? Não é com o acúmulo das coisas terrenas. E justamente neste trecho nos faz pensar algo. Estamos terminando mais um ano, chegamos aí no último mês de mais um ano na nossa estrada terrena. Estamos terminando também mais uma semana. E é o momento para todos nós refletirmos o que nós plantamos este ano. Será que a gente está finalizando o ano mais rico espiritualmente do que quando a gente começou o ano? Sempre quando chega janeiro, nós temos 1000 metas. E tudo geralmente material, não é mesmo? E físicas. Eu vou fazer isso, quero conquistar aquilo, vou seguir esse caminho, vou entrar nesse novo curso. E a gente vai criando meta daqui, meta dali, vou fazer essa viagem este ano. Mas e as metas para o nosso espírito? Este ano eu vou ler tantos livros para alimentar também a minha alma. Este ano vou ouvir mais o Evangelho, vou estudar mais o Evangelho, vou cumprir os meus deveres espirituais. Essas metas, será que a gente também delineou? E novamente, estamos finalizando o ano mais ricos espiritualmente do que quando começamos? Com alguma virtude mais trabalhada em nosso coração do que quando começamos o ano? Fato é que Jesus, ele passou na vida de cada um de nós em vários momentos ao longo desses 12 meses. De formas que, às vezes, nem percebemos. Vou contar um relato muito breve que nos faz pensar sobre isso. Madre Teresa de Calcutá, muito conhecida por nós, um exemplo de abnegação no caminho do bem. Madre Teresa, certa feita, ela tinha um encontro com um religioso muito famoso. Um religioso muito respeitado. E aí ela iria encontrar com esse religioso para falar de Jesus, para conversarem. Durante o percurso, ela estava no carro, tinha um motorista. Durante o percurso, ela olhou assim, na estrada, e tinha um rapaz sentado no meio-fio, doente, passando necessidades. Ela imediatamente pediu para o motorista parar, desceu do carro, foi lá perguntar se o rapaz precisava de alguma coisa. E ela ficou ali e esqueceu do tempo. E ficou conversando com o rapaz, destinando palavras de esperança, de consolação para aquela alma que estava enferma. Depois que o tempo passou, ela retornou para o carro e seguiu viagem.
Quando ela chegou para encontrar com esse religioso, que era muito conhecido, e era difícil ter um horário para encontrar com ele, um dos secretários que ali estavam virou para a Madre Teresa e disse assim: mas como pode? Ele está aqui te esperando, tem horas. E você chegou atrasada. E aí ela simplesinha, que ela era muito simplesinha, muito humilde, ela disse para esse secretário: ah, meu irmão, é porque eu encontrei Jesus no meio do caminho. Por isso que eu me atrasei. E essa história nos faz pensar quantas vezes Jesus passou em nossa vida ao longo deste ano. Quantas vezes a gente parou para auxiliar e amparar aos pequeninos, aos enfermos, ou a gente só passou como se nada tivesse acontecendo. Porque o dia estava corrido, tinha horário, estava com pressa, e a gente é sempre assim, tô com pressa, tem tudo ser muito rápido, tudo rápido. E aí nessa rapidez, deixamos de perceber os pequenos detalhes que é Jesus em nosso próprio dia. Hoje a gente começa com essas palavras para adentrar no tema a verdadeira propriedade, que é os tesouros do coração. E para falar desse tema, eu queria hoje trazer uma história para todos nós, do nosso querido Humberto de Campos. E para trazer essa história, eu vou passando ponto a ponto dela para nós, e juntos vamos extraindo o melhor para o nosso coração. Humberto de Campos, para falar sobre o tesouro do coração, a verdadeira propriedade, como que a gente conduz as coisas aqui na Terra, ele nos conta que há muito tempo atrás havia um homem aqui na Terra. E este homem começou a se destacar das outras pessoas. Porque ele começou a evidenciar um entendimento muito profundo sobre fé e sobre fraternidade. Fraternidade, enxergar o próximo como irmão, como uma grande família. E este homem começou a se destacar de todos pela fé, pela força dele, pela simplicidade, pela humildade. E este homem, ele começou a brilhar aonde ele estava, espiritualmente falando. Porque ele afirmava que tudo que a gente possui de bens na vida pertence primeiro a Deus. E as pessoas ficavam impactadas com o que ele partilhava. Começaram a refletir sobre isso. Então, o que a gente pertence, o que nós possuímos, pertence primeiro a Deus, nosso Pai. Este homem, o tempo foi passando, ele constituiu o seu lar, começou a formar sua família. Mas Humberto de Campos nos conta que quanto mais ele ia se dedicando ao lar, ele também ia associando a sua alma ao empreendimento religioso que ele participava. Quanto mais ele dedicava ao lar, ele também dedicava essa energia à fé dele. Ele crescia na família, mas também crescia na fé. E é um grande exemplo para nós, e eu acredito que Humberto de Campos ele enfatizou muito bem esse detalhe aqui, porque na nossa jornada terrena, geralmente a gente separa. A gente tem, às vezes, um complexo de querer separar tudo em caixinha. A minha vida espiritual fica nessa caixinha, a minha vida familiar fica naquela, o meu trabalho fica nessa, meus amigos ficam naquela. Como se tudo fosse separado. Então tem o meu momento de viver a fé, tem o meu momento de viver a família, tem o meu momento só do emprego. Só que na vida as coisas não estão separadinhas assim. A gente vive tudo ao mesmo tempo. Por que para se dedicar à família não podemos nos dedicar à fé que temos? Ou por que para se viver a fé, se dedicar a um serviço cristão, tem que anular a família? Jamais. Precisamos conseguir equilibrar tudo. Equilibrar.
E ele, este homem, estava conseguindo fazer isso. Ele estava dedicando a família, dedicando a sua fé. E Humberto de Campos vai nos contando que, a partir desse momento, ele começou a ensinar sobre a fidelidade a Deus. Então, ele começou a falar discursos admiráveis sobre como é grande o amor de Deus por cada um de nós. E em meio a esses discursos, ele dizia: Deus é o Criador de todo o universo. Por isso mesmo, ele é o dono de tudo. E todos somos simples usufrutuários em seu nome. As almas, as constelações, os mundos, tudo pertence a Deus primeiro. Tudo pertence primeiro a Deus. Isso fica nítido para todos nós quando pegamos a primeira obra da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. A primeira pergunta, aquela pergunta que fica na nossa mente quando a gente lê: quem é Deus? Allan Kardec não pergunta quem é Deus, como é Deus, não. Quem é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se Deus é a causa primeira de tudo, quer dizer que tudo surgiu a partir de Deus e por Deus. Ele é o Criador. Tudo foi criado por ele. Se ele é a causa primeira de tudo, por isso ele é dono de tudo. De tudo. Miramês, ele faz um comentário sobre isso muito bonito, que ele diz que nós procuramos Deus fora de nós o tempo todo. Mas Deus está em tudo, e principalmente dentro de nós. A gente fica procurando Deus fora de tudo, tentando achar algo para sentir Deus. Mas Deus está em tudo, inclusive dentro de nós. Eu me lembro do congresso que a gente teve esse ano, que no final da palestra do De Luca, uma mulher fez a seguinte pergunta para ele: meu filho não acredita em Deus. E os ateus? E aí ficou todo mundo naquela expectativa. E agora, o que ele vai responder? E ele disse: mas Deus acredita nele. Quantos não acreditam ainda em Deus? Mas Deus acredita em todos nós. Deus está em tudo, principalmente em nosso coração. A centelha divina habita em nossa alma. E este homem ia pregando essas palavras e dizendo: tudo que nós recebemos é um empréstimo santo da infinita bondade de Deus. O berço que nascemos, o lar que nos acolhe, as afeições do mundo, o conforto, a alegria, tudo pertence a Deus. Quando nós falamos de possuir os bens da terra, geralmente a primeira coisa que nos vem em mente são os bens terrenos, bens materiais, uma herança, bens físicos. Mas a família também é um bem que nós temos emprestado de Deus aqui na terra. O lar que nós possuímos, os bens materiais, a família, é tudo um empréstimo de Deus para estarmos aqui neste momento, nesta existência, para conseguirmos florescer o nosso melhor nessa caminhada. E é difícil pensarmos que a família terrena é um empréstimo, digamos assim. Mas é temporário. O amor continua, o amor é eterno, nós sabemos da família pelos laços espirituais, mas esse conjunto da família terrena que estamos é temporário. Enquanto estamos nessa existência, fomos para a próxima, o núcleo vai mudando.
temporário. E quantos irmãos não são, às vezes, tão apegados às coisas físicas? A herança, a casa, a carro, a dinheiro. Mas são extremamente dependentes ainda da família. E aí nós vemos com frequência nas reuniões mediúnicas, e eu estou dizendo de reunião mediúnica, sobretudo uma obra de Sueli Caldas, que ela vai narrar isso nessa obra. Chama Obsessão e Desobsessão. E ela vai contar alguns relatos de reuniões mediúnicas para a gente. Quantos espíritos que passam nas reuniões mediúnicas perdidos, porque não conseguem continuar a vida, porque ainda estão apegados a alguém que ficou e que ama muito. O apego não é só com as coisas físicas. É entre as pessoas também. E aí esse espírito não consegue prosseguir porque está apegado a um pai, a uma mãe, a um irmão, a um filho, e não quer aceitar que foi só um empréstimo naquele momento para aquela existência. Eu me lembro há muitos anos atrás que uma moça estava conversando comigo e ela queria umas palavras de esperança, mas no final eu que saí aprendendo com o que ela me falou. Ela mais me ajudou do que eu ajudei ela, na verdade. E essa moça, ela disse assim para mim, estava me contando que a filha passou numa faculdade em outro estado, e era um estado muito longe, eu não me lembro, tem muito tempo isso, eu não me lembro qual estado que era. E ela estava toda empolgada, ela tem 5 filhos, todos já estavam encaminhados na faculdade, e essa foi a última. E ela passou nessa faculdade. E aí a minha primeira reação foi, nossa, mas você deve estar sentida com a saída de casa da sua filha. Vai para tão longe, como que um coração de mãe fica? E aí ela me deu uma grande lição. Que ela disse assim, Ana, meus filhos são só um empréstimo de Deus. Deus me presenteou, eu criei, cuidei, e agora eles vão para o mundo, com o que eu ensinei para eles. Eu fiquei sem palavras, claro, porque eu pensei, que lição de vida que eu levei. E olha que bonito essa mãe ter esse olhar. Eu recebi esse presente, cuidei, criei, e agora eu entendo que ele tem o dever e o compromisso deles como espíritos no mundo. E este homem, voltando aqui para a nossa história, ele pregava e falava sobre os bens transitórios. E tudo isso começou a chamar a atenção do plano espiritual. E aí os bons espíritos começaram a observar o que ele falava, o que ele fazia, e ficaram impressionados com a conduta dele aqui na Terra. Aí eles foram até o Senhor e disse, Senhor, tem um homem lá na Terra que a conduta dele é esplêndida, as palavras, está chamando a atenção aqui do plano espiritual. E o Senhor disse, bom, sendo assim, agora chegou o momento de enviar, então, alguns testes para ele, para ver se o que ele fala, se o que ele está ali partilhando no meio religioso dele, ele também está vivendo. É igual quando estamos na escola, a gente aprende um conteúdo, chega o momento da prova, do teste. Como queremos ter certeza se a gente aprendeu, se não tiver uma prova muitas vezes, um trabalho para apresentar, para mensurar ali se a gente captou o conhecimento que foi partilhado? E aí o Senhor enviou os emissários do céu e disse, agora é o momento do teste. Selecionem os testes e envie para ele. E no final vamos ver como eles irão sair. Como ele irá se sair. Os testes que chegam para todos nós. Chegou um teste em nossa vida, olhamos para o céu e vamos agradecer. Bom, Deus está confiando em mim porque eu vou conseguir passar nesse teste. Chegou uma prova, pensemos, bom, tive a chance aí de captar algum ensinamento, agora Deus enviou essa oportunidade para me testar mesmo. Joana de Ângeles diz que não tem como a gente caminhar
para a luz interior sem passar por testes, por dificuldades, por provações. Então, todos passamos por testes, provações, expiações. E o desse homem chegou. O primeiro teste dele foi na moral, na moralidade. Geralmente a gente pensa em provas, expiações, coisas físicas. Uma enfermidade, a partida de um ente muito amado, que é uma provação muito dolorosa. Mas as provas do coração são as mais difíceis. E aí, para ele, primeiro chegou o compilado de provas para o coração. Aí, a primeira categoria de prova dele foi a calúnia, que ele enfrentaria. A calúnia são aquelas palavras que partilham e envolvem o nosso nome e não são verdade. A calúnia são aquelas histórias que são alimentadas com disse-me disse, mentiras, fofocas, e que não é verdade. E que afundam a vida daquela pessoa. Um comentário envolvido de calúnia, a gente não consegue mensurar o estrago que faz na vida do outro. Às vezes é 1 segundo de uma palavra que a gente diz, isso se espalha de uma forma, e muitas pessoas, diante da prova da calúnia, não conseguem enfrentar, afundam a alma. Nas sombras mesmo. E a primeira prova dele foi a calúnia. Imaginemos a situação dele. Você está conduzindo sua vida normalmente, pregando a palavra porque ele era muito religioso, com o núcleo familiar formado, tudo encaminhando bem. De repente começam a associar o nome dele a coisas que não eram verdade. E aí, neste momento, ele consegue passar por essa prova. E ele diz: o meu nome pertence a Deus. Que Deus seja louvado. Não importa o que estejam falando em meu nome, do que eu fiz, não fiz. Meu nome pertence a Deus. Minha consciência está tranquila. Deus seja louvado. De frente para a calúnia, o silêncio é a grande vitória. O silêncio. Porque as nossas atitudes, mais cedo ou mais tarde, mostrarão que aquela calúnia, que aquelas palavras não eram verdadeiras. E ele fez assim. Então os anjos do céu falaram: vamos enviar um segundo teste para ele então. Passou no primeiro, vamos para o segundo. O segundo teste dele, ele começou a enfrentar uma perseguição gratuita. Aonde ele estava, ele sofria uma perseguição. Humberto de Campos fala que ele foi envolvido por uma nuvem de sofrimento. E a perseguição gratuita dói muito no coração. Porque nem sempre somos perseguidos por espíritos antipáticos a nós, por espíritos de outra existência, que temos um débito, um laço aí para reaver. Geralmente temos perseguições gratuitas mesmo. Só o fato de estarmos no caminho do bem, vem uma legião, só porque a gente está no caminho do bem. A gente não fez nada contra esses espíritos, contra esses irmãos. Só colocou o pezinho no caminho do bem, vem uma perseguição gratuita. A perseguição gratuita é aquela que a gente não prejudicou ninguém. A gente nem sabe o que está acontecendo. Mas estão lá nos perseguindo, desejando o mal. E se tem um espírito aqui na Terra que foi o mais perseguido de forma gratuita, foi Jesus. O que Jesus fez de ruim para ser perseguido da forma que ele foi? Jesus só ajudou, só cultivou o bem, curou as pessoas, as almas também enfermas, partilhou as palavras. Jesus amparou. Qualquer um que surgisse no caminho, Jesus amparava. E foi o mais perseguido. De forma gratuita. E aí, de frente dessas perseguições, Jesus nos ensina como proceder.
Jesus nos diz: bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam. Orai por aqueles que vos maltratam. Diante dos perseguidores gratuitos, não falemos mal deles. Vamos orar por eles. Uma hora a visão clareia e tudo se dissipa, nada como o tempo. O tempo passa. E este homem, ele sofreu muita perseguição e ele passou por esse teste. Foi difícil, mas ele conseguiu passar. Então, os emissários do céu falaram assim: vamos para o terceiro teste. Agora vamos para a família. E aí, dentro da própria família, ele passou pelo teste da incompreensão. Dentro do próprio lar, ele era incompreendido pelos caminhos que ele tinha escolhido no bem. E como dói dentro do seio familiar recebermos a incompreensão. Porque naturalmente, talvez inconsciente, nós esperamos que dentro do lar a gente receba apoio, carinho, paciência. A família é um núcleo que se ajuda, não um que está contra o outro, disputando algo com o outro. E aí, quando recebemos a incompreensão dentro do próprio lar, nosso coração se estremece. Quem de nós já não passou por um momento de atrito dentro do próprio lar? Dói o coração. Quando um membro da família ele não está bem, afeta todo o restante. Não tem como a gente andar sorrindo dentro de casa se teve um atrito com um e com o outro. Isso afeta o lar inteiro. E ele estava passando por essa incompreensão dentro do lar. Mas ele conseguiu enfrentar. Ele passou. Ah, tá. Então agora vamos para o próximo teste dele. Agora no corpo físico. Passou pelos testes do coração. O relatório dele estava sendo feito pela espiritualidade. Agora vamos para a enfermidade do corpo. Muitos não conseguem passar por essa prova. Chega uma enfermidade, o coração estremece de medo do que pode acontecer, do que está por vir. A prova da enfermidade, ela também é muito dolorosa, não só fisicamente, mas emocionalmente. E aí Humberto Campos nos diz o seguinte, que este grande amigo, ele foi relegado ao leito em extrema penúria física. Diante de tanta angústia do corpo, ele passou por tudo, calmo e tranquilo. Enfim, ele passou, então, as provas, os testes estavam acabando. O combo de teste já estava acabando. E ele passou pelo teste da enfermidade. Estava no cronograma dele reencarnatório. Passou. E Humberto nos conta que depois disso veio mais um combo de testes. Para reafirmar para todos nós que estar no caminho do bem não é andar por uma trilha florida, mas é compreender que haverão muitos espinhos e pedras no caminho. Muitos. E este homem foi passando. Até mesmo a partida de um filho tanto amado ocorreu com ele. E ele se manteve firme. Chegado à etapa final de todos os testes, enfim acabou esse período. Os anjos do Senhor fizeram um relatório. Escreveram tudo. Como que foi o teste, como que ele passou, o que ele tirou de aprendizado. Fizeram todo o relatório. Aí a espiritualidade levou para o Senhor o relatório para apresentar para ele. Olha aqui como que este homem, tão admirado na terra, caminhou diante dos testes difíceis. E o Senhor, diante daquele relatório, disse assim, tem um último teste. O teste da obediência.
Envie para ele muito dinheiro, muito dinheiro. Vai ser um momento que ele vai ter aquela explosão de que tudo financeiramente vai dar certo na vida dele. Sabe, tá correndo na vida e vem dar aquele pico, tudo dá certo financeiramente. Começa a ganhar muito dinheiro, envia para ele. Quero ver como que vai ser a obediência dele diante da prova do dinheiro. E esse trecho vale a pena a gente ler. O homem recebeu a dádiva generosa do dinheiro. Ele parecia anestesiado quando orava e ébrido de alegria em todos os seus movimentos. Agora tudo estava correndo bem na vida. Só que passou um tempo e os instrutores espirituais trouxeram para ele um companheiro no caminho dele com muita dificuldade. E este companheiro, com muita dificuldade, que foi colocado no caminho dele pela espiritualidade, um dia ele disse humildemente: meu amigo, eu tenho 4 filhos, doentes, e eu venho te pedir, em nome de Deus, por um empréstimo. Algum dinheiro que possa me ajudar a solucionar os meus problemas. E eu juro que dentro de 3 ou 4 meses eu te pago essa dívida. Uma pessoa muito necessitada, que tinha 4 filhos, doentes, aparece no caminho dele e fala: eu preciso de muito dinheiro. Por favor, me empresta esse dinheiro. Este homem diz: socorra-me por amor ao nosso Pai de bondade. Imagina um coração de um pai com 4 filhos doentes dentro de casa, sem um dinheiro. E ele vê naquele homem, que era exemplo para todos no caminho do bem, uma luz para pedir uma ajuda. A espiritualidade cruza esses caminhos. Vou fazer só um comentário. Às vezes a gente está conduzindo os nossos dias e pensa assim: nossa, que coincidência. Uma pessoa me pediu ajuda, alguém bateu na porta da minha casa, tive essa chance aqui de ajudar. A gente acha que é o acaso? Essa daqui não é a primeira obra espírita que eu leio, que a espiritualidade envia alguém muito necessitado na porta da nossa casa. Na hora que a gente está no supermercado, na hora que a gente está na rua. E a espiritualidade envia porque conhece o nosso coração e fala: tem a chance de amparar. Tem a chance. Não tem nada ao acaso, sorte, nada disso. Deus conduz tudo certinho. Com este homem não foi diferente. Então ele foi essa luz, rapaz pedindo ajuda, a espiritualidade estava em pé do lado deles, vendo a cena toda acontecendo. E aí o homem, exemplo no bem, irá dizer: eu não posso. Porque o meu dinheiro é um patrimônio que eu custei muito para ganhar. Eu não posso te emprestar. Não vou te dar nada. Humberto de Campos não fala mais nada depois desse trecho, eu acho que deixando para a gente pensar um pouquinho mesmo. E quando eu terminei essa história, me veio vários pensamentos. Aonde que estava aquele homem que falava que tudo que a gente possui é de Deus? Cadê aquela alma que pregava para os outros, que partilhava, que tudo que a gente possui na terra não é patrimônio nosso, é só um empréstimo? Aonde que estava esse coração que falava tanto sobre isso, mas na hora de viver não mostrou? Porque ele começou o caminho dele na fé falando que tudo que possuímos materialmente é primeiro de Deus. E aí o teste final dele, que foi o teste da fortuna, do dinheiro, quando ele conquista tudo financeiramente, quando ele conquista tudo que ele queria, ele se esquece da fé. Ele não dedica mais à religião. Ele não busca mais a fé. Humberto de Campos fala isso. Ele conquistou, ganhou fortuna. E virou as costas.
Às vezes, nós ainda enxergamos a casa espírita como um local só para pedir. E não para servir. Às vezes a gente enxerga Jesus, a gente ora para Jesus, só pedindo, pedindo, pedindo. Nada de errado, porque Jesus ouve a todas as orações, nada de errado em pedir. Porque como almas pequeninas, a gente necessita mesmo pedir a ajuda dos bons espíritos. Mas em que momento nós viramos e falamos, Jesus, o que o Senhor deseja de mim hoje? Eu tenho vindo aqui pedindo para o Senhor tantas coisas, todos os dias. Meu papo com o Senhor Jesus é pedir mesmo. Que dê tudo certo na minha casa, no meu trabalho, nos meus estudos, me dê saúde. Mas na minha oração, Jesus, não tem um ponto que eu falo. O que o Senhor deseja que eu faça pelo Senhor? Envie alguém na minha vida hoje para eu ajudar. Que a minha palavra possa levar consolação hoje. Que eu possa tirar 2 minutos da minha hora vazia no dia e dedicar ao bem. Porque todos nós temos uma hora vazia no dia. Temos. A gente tem trabalho, tem estudo, tem família, tem todos os compromissos. Mas hora vazia, todos nós temos. Nem que seja 1 minuto. Para, às vezes, levar uma palavra de esperança. Tem um espírito amigo, que agora eu não me lembro qual foi a obra que eu vi. Mas que ele diz assim, temos tanto medo na vida de tudo. A gente tem medo de pegar uma doença, a gente tem medo de, às vezes, perder alguém que ama, a gente tem medo de tanta coisa. Mas a gente devia mesmo ter medo de não ser útil no caminho do bem. De ver o tempo passar e não aproveitar no caminho do bem. E aí, no final, este homem ele ainda não compreendeu verdadeiramente que tudo primeiro é de Deus. Até mesmo as horas da nossa vida. As horas da nossa vida são de Deus. Se tudo que fizermos com Deus em nosso coração, estamos destinando o maior presente, que é o nosso tempo, a Deus. O melhor presente que a gente pode dar para Deus, nosso Pai, é o nosso tempo na seara do bem. E aonde quer que estejamos, não é só dentro de um templo religioso, não. Se a gente for exemplo do bem, estar com Deus no nosso coração, a gente está cultivando o bem. Hoje, eu quero encerrar aqui o nosso evangelho, já que Humberto de Campos deixa essa reflexão aqui no final para a gente. Quero encerrar com um poema, uma poesia, na verdade, para todos nós. Peguei só um trecho dela, não é ela inteira. Essa poesia a gente encontra no livro Parnaso de Além Túmulo. E é nos dito. Nessa existência, que passa breve, o ingrato teve 1000 ocasiões de praticar boas ações e espalhar o amor e a luz que o bom Jesus lhe concedera, mas infeliz, jamais o quis. Jamais deixemos passar uma oportunidade de ser útil em nome de Deus. Seja alguém que nos para na rua para pedir uma ajuda, seja alguém que bate na porta da nossa casa, que é um pedido de ajuda mais explícito do que alguém bater na porta da casa. Seja alguém que nos manda uma mensagem dizendo que está precisando de ajuda, precisa de alguém para conversar, para expor as dores da alma. Temos tantas formas de ser útil. Até mesmo exercendo a paciência dentro de casa, a gente está sendo útil em nome de Deus. Dediquemos as horas da nossa vida em nome de Deus e compreendemos que tudo é do Pai. Tudo. As horas da nossa vida, a nossa família, o que a gente possui materialmente. Que possamos encerrar o nosso ano. A gente ainda está no começo do mês. Ainda tem vários evangelhos ao longo ainda desse mês. Mas que todos nós possamos pensar em encerrar esse ano
mais ricos espiritualmente no coração, coletando bondade que a gente deixou esse ano por onde a gente passou. Que a gente possa encerrar com um coração mais inflado de Jesus do que quando a gente iniciou esse ano. Que assim seja.